Fala, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de agora temos uma notícia urgente. Moraes deixa Bolsonaro ir em podcast do canal Deltan Dallagnol. E esse canal não é para você que é esquerdista, não é para você que é isentão. Esse canal é para pessoas que pensam. Então eu te convido a assistir o vídeo comigo, reagir aí aos meus comentários e bora pra cima. Bom, acabou de sair na imprensa que o Moraes permitiu que o Bolsonaro desse uma entrevista para um podcast. Esquisito, né? Pode ser uma armadilha? Eu vou conversar com vocês sobre isso. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e já peço a vocês que se inscrevam aqui no canal e que deixem o seu joinha. Fechem o chat, deixem o joinha, porque com o joinha a gente consegue fazer o nosso conteúdo circular mais, né? Muitas vezes você não vai receber até o conteúdo, porque o algoritmo faz algum tipo de alteração, de restrição, e se você deixa o joinha, você recebe, você faz com que ele entenda que o conteúdo é relevante e também distribui para mais gente. Bom, Faço o mesmo aqui no canal, tá certo? Deixa o joinha. a notícia é essa, né? Foi feito um pedido, um podcast pediu para entrevistar o Bolsonaro, o Moraes deferiu e pediu que o Bolsonaro, a defesa do Bolsonaro, se manifestasse, dissesse se tem ou não interesse na entrevista. Veja, isso é um troço esquisito. Eu já fiz muitos pedidos de entrevistas de pessoas que estavam presas, já fiz muito isso como advogado, e, em geral, é o contrário que acontece. Ou seja, quem se manifesta primeiro é a defesa antes que haja o deferimento. Ninguém vai deferir antes de ouvir a defesa. Vocês entendem? Então, é um pouco estranha essa decisão e, muitas vezes, o indeferimento se dá seja porque a defesa não quer, seja porque o entrevistado não quer, seja porque o ambiente é difícil, hostil e assim por diante. E, nesse caso, parece que houve uma precipitação aqui do Moraes em deferir. E isso é esquisito. Isso é esquisito. Inclusive, eu acho que o podcast, salvo engano, é do Café com Ferry, tá? Até cabe verificar essa informação, mas acredito que seja esse podcast. Que é mais ali um podcast no nicho de investimentos, negócios e tal, né? Então, tem que ver o que é que tá por trás disso daí. estranho. E a gente precisa lembrar que hoje o Bolsonaro está sob restrições e cautelares e uma prisão ilegal. Porque, e confusa. Cautelares confusas. Mas vamos por partes. Por que ilegal? Porque ele, tanto as cautelares quanto a sua prisão foram determinadas em um inquérito no qual ele não foi denunciado pela PGR. Então, as suas cautelares foram deferidas e determinadas no inquérito, a sua prisão foi por descumprir as cautelares determinadas no inquérito e ele não foi denunciado no inquérito. Ou seja, se ele não foi denunciado, cai tudo por terra. É como se você, por exemplo, fosse obrigado a pagar uma dívida por uma condenação judicial em primeira instância e na segunda instância houvesse uma decisão favorável a você. Quer dizer, então você deixa de ter as obrigações determinadas pela primeira instância. Se você vence o processo na segunda instância, aquilo que tinha sido determinado na primeira cai por terra. Se você tem uma prisão em cautelares determinadas no inquérito e você não é denunciado posteriormente no inquérito, as cautelares e a sua prisão caem por terra e a sua prisão passa a ser, e as cautelares também, ilegais. Então hoje o Bolsonaro está ilegalmente preso. Hoje as suas cautelares são ilegalmente determinadas. Aprendeu, jumentinho petista? Aprendeu, petista? Entendeu ou tá difícil? Precisa desenhar mais? Não dá para perceber o absurdo que tá acontecendo nesse país, não? Um país onde as leis só valem para um lado. Na verdade, um país sem lei, né? Só tem um homem que decide todas as leis, a hora que ele quer, da forma que ele quer, para quem ele quer. E é muito esquisito que, ao invés de revogar a prisão do Bolsonaro, já pedida pela defesa, ao invés de revogar as cautelares determinadas pelo Moraes, que o Moraes conceda a possibilidade dele dar uma entrevista. Quer dizer, a defesa está insistindo para ele ter a sua prisão e cautelares revogadas. Ele ignora isso tudo e dá um pedido para concessão de entrevista. Pode ser uma armadilha? Bom, um processo político como esse, tudo pode. Eu espero que não, mas eu desconfiaria. E por quê? Porque hoje, as cautelares impostas ao Bolsonaro fazem com que ele permitem que ele dê uma entrevista, mas responsabilizam a ele pelo que fizerem da entrevista que ele der. Vocês entenderam? Então,
E isso aconteceu, exatamente por isso que foi entendido que ele descumpriu as suas cautelares, porque ele se manifestou e usaram a manifestação dele, e foi entendido que milícias digitais estavam usando a manifestação dele, e etc, etc, etc. Quer dizer, ele pode dar entrevista, mas o que fizerem com a fala dele é responsabilidade dele, o que é algo também ilegal, porque ninguém, constitucionalmente falando, pode ser responsável por atos de terceiros, claro. Vocês entendem a complexidade disso? O cara tá sendo responsabilizado não pelo que ele fala, mas o que as pessoas interpretam do que ele fala, pegam as falas dele, criam movimentos e o punido é ele. Eu vou repetir aqui para vocês verem. Vamos lá aqui, ó. Advogadas, ele ignora isso tudo e dá um pedido para concessão de entrevista. Pode ser uma armadilha? Bom, um processo político como esse, tudo pode. Eu espero que não, mas... Ele falou uma palavra interessante, inclusive, processo político. Eu desconfiaria. E por quê? Porque hoje as cautelares impostas ao Bolsonaro fazem com que ele permitem que ele dê uma entrevista, mas responsabilizam a ele pelo que fizerem da entrevista que ele der. Vocês entenderam? Então, isso aconteceu, exatamente por isso que foi entendido que ele descumpriu as suas cautelares, porque ele se manifestou e usaram a manifestação dele, e foi entendido que milícias digitais estavam usando a manifestação dele, e etc, etc, etc. Quer dizer, ele pode dar entrevista, mas o que fizerem com a fala dele é responsabilidade dele, o que é algo também ilegal, porque ninguém, constitucionalmente falando, pode ser responsável por atos de terceiros. Claro, eu não posso ser o responsável pelo que fizerem com aquilo que eu falo, eu posso ser responsável pelo que eu falo. Então... Constitucionalmente falando. Mas e alexandramente falando? E aí? A gente tem aqui uma situação em que as cautelares são ilegais, a prisão dele é ilegal, as cautelares são confusas, e no lugar do Moraes revogar as cautelares e as prisões ilegais, ou esclarecer as cautelares para dizer que ele não vai ser responsável pelo que fizerem com a entrevista dele, vai lá o Moraes e concede a possibilidade dele dar uma entrevista? Bom, eu acho esquisito. Eu acho realmente esquisito, é estranho, não é típico do Moraes, e se eu fosse a defesa, eu insistiria para que as cautelares fossem revogadas, para que a prisão fosse revogada antes que ele desse um passo como esse. Não estou dizendo aqui que a armadilha... obviamente é de quem pediu. Eu acho que quem pediu tem o direito de pedir. Pedir uma entrevista é um direito e um dever de um jornalista, de um podcast, do que for. Mas a gente está diante de um processo político. Pode ser, por exemplo, que o Moraes queira criar um embaraço, queira usar a entrevista dele, queira usar aquilo que fizerem na entrevista dele para dizer, olha, aqui eu teria de revogar a sua prisão e as suas cautelares porque elas são ilegais, mas, por outro lado, você descumpriu isso, aquilo, então volte para a prisão, volte para as cautelares anteriores. Acho que o Moraes está buscando um jeito de travar de novo o Bolsonaro. Como as cautelares e a prisão dele são ilegais, ele está tentando um jeito de legitimar novamente, prender de uma forma legal, vamos dizer, entre aspas, legal, de legitimar e encontrando um jeito de legalizar, digamos assim, a prisão do Bolsonaro e as cautelares dele, que hoje estão no território da ilegalidade, porque ele não foi denunciado, como eu mencionei. Inclusive, o vídeo já está acabando, mas inclusive... Flávio Dino já está arrumando outra forma de manter Bolsonaro preso. Pesquise aí o que ele está fazendo com... coloque assim no Google. Flávio Dino, responsabilização, Bolsonaro, PAN, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, Demia. Ele está basicamente querendo responsabilizar Bolsonaro pelas ações, pelas mortes da PAN, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, Demia. Mesmo que a anistia passe, meus amigos, mesmo que o Congresso derrube o veto de Lula, que o STF aceite, já tem outra carta na manga para manter Bolsonaro na cadeia. Quando eu falo a vocês que a solução desse país não está mais aqui, vocês não compreendem às vezes, mas a solução desse Brasil, do nosso Brasil, não está mais aqui. As instituições já foram tomadas, todas elas por marxistas. E quando se tem psicopatas no poder,
Não teve uma nação que resistiu a isso. Até hoje, na história da humanidade, todas essas nações ruíram. É o que infelizmente pode acontecer com o Brasil se uma nação externa, infelizmente, me dói falar isso, acredite, mas se uma nação externa não tomar algum controle. O próprio Olavo já falava, a Lei Magnitsky pode ser a única esperança do nosso Brasil, está se concretizando, não é mesmo? Pergunte ao venezuelano médio se ele preferia interferência norte-americana ou se ele preferia que o país dele chegasse onde chegou. É muito simples de se entender. O Moraes está em busca de fazer com que o seu desejo de manter o Bolsonaro preso seja atendido. É preciso cuidado. Um abraço. Pois é preciso muito cuidado. Pois é, senhores. Concorda com o vídeo? Deixa o seu like. Discordou dos meus comentários ou do próprio vídeo? Deixa o seu dislike. Deixa a sua opinião aqui nos comentários que eu gosto. Eu leio todas as opiniões. O canal ainda tá pequenininho. Ainda dá pra gente ter um contato bem mais próximo. E, cara, me ajuda aí nessa busca pela verdade. Me ajuda a crescer esse canal. Valeu? Tamo junto. Tem vídeo todo santo dia aqui. Obrigado por assistir. Fique com Deus.